Olá, meu povo! Olá, meu jovem! Como é que vocês estão, né? Para você que não lembra de datas e coisas do tipo, olha só, 14 de setembro de 2020, né? Já passaram 6 meses desde que os nossos encontros presenciais foram suspensos, né, jovem? Uma eternidade. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Tá funcionando aqui, que maravilha. Então, olha só, a aula de hoje, probabilidade estatística, garanto para você, a última do módulo 2, meu jovem, a última. Não vai ter mais nada depois disso aqui, né? Só o módulo 3 inteiro, todinho completo. Mas do módulo 2 é isso. Você gostou? Você aprendeu probabilidade? Você sabe probabilidade agora? Maravilha, né? Então, hoje nós vamos falar sobre covariância, certo? É uma outra medida para a gente entender como que variáveis se relacionam, certo? Então hoje aqui é tranquilaço, olha só, a gente vai falar, né, por que a gente define isso, vai definir o que é a covariância e vai falar de um troço chamado correlação, certo? Tudo muito parecido, tudo muito confuso, né? Mas eu espero que depois de hoje você não se confunda mais com esses nomezinhos aqui, esse coeficiente de correlação e a covariância em si, beleza? Vamos lá então. Então, primeiro para a gente ter um pouco de motivação para entender, né? Por que a gente pensa nesse troço? Então é o seguinte, suponha que você tenha uma distribuição, essa daqui é uma distribuição de pontos, poderia ser, né, probabilidades também, mas aqui eu não botei ainda, tá? Então faz de conta que você tem essa distribuição aqui, né? Aqui são os x e aqui são os y's, beleza? E aí você quer saber o seguinte, será que entre x e y existe uma relação linear entre os dois, né? Aí vem a pergunta, essa é a pergunta que você quer responder agora. Você que fez, você quer responder. Existe uma relação, né, linear entre x e y? Essa é a pergunta. Ou seja, será que dá para escrever um troço assim, né? Y vai ser igual a x mais um b? Será? Né? Então, quando você olha para esse desenho aqui, em específico, dá a impressão que tem, né, uma certa relação aí. Sei lá, se você constrói uma reta assim, ó, talvez, dá a impressão que eles têm, né? Esta relação entre este x e esses y. O que acontece nesse desenho aqui, ó, tá só os pontinhos, não tem probabilidade associada ainda, tá? Então a ideia o que é? Você tentar determinar esta relação linear, se tem ou não, certo? Isso vai entrar dentro da definição de covariância, tá bom? E como é que a gente vai definir essa medida, né? Então, olha só, deixa eu voltar aqui, para voltar para o desenho. A gente vai dizer o seguinte, olha. Para cada coordenada aqui, você vai anotar aqui, né? Faz de conta, por exemplo, desse aqui. Esse aqui é 2, esse aqui vai ser o seu xi e o seu yi, certo? Tá vendo, ó, que se eu pegar o produto desses dois aqui, de x, se eu fizer esse produtinho aqui, ó, xi vezes yi, né? Não é maior que zero? Não é positivo? Isso por quê? Porque eles estão no primeiro quadrante aqui, ó, né? Então, se as coordenadas dos pontos que você está olhando estão no primeiro quadrante, o produto é positivo. E se eles estão no terceiro, também, né? Porque aqui era menos esse troço e menos esse troço, certo? Então, você vai ter o seguinte, começar a pensar, pô, vamos medir aqui esse negócio. Se a gente pegar dentro de todos os pontos e multiplicar esses troços, e se ficar positivo, é porque os pontos estão numa linha reta assim, ó, né? E se você escolher por um acaso, né? Deixa eu botar de outra cor aqui. Se você escolher os pontos aqui no segundo ou no quarto, aí o produtinho x e yi seria negativo, porque o x e o y têm sinais opostos, né? E aí pensaram, tá, se a maioria dos sinais, né, da hora que a gente fizer esses produtos aqui fica negativo, é porque x e y
tem uma relação de uma reta assim, né? Negativo. Aí você está se perguntando, tá, mas o que isso vai ajudar na minha vida, né? Vai ajudar no seguinte, ó. Se esse produto aqui é sempre positivo, significa que o sentido de crescimento de x é o mesmo do crescimento de y. Ou seja, se o x aumenta, o y também aumenta. Certo? E aí, se eles estão com os sinais negativos dos produtos x e y, então à medida que o x aumenta, o y diminui. Certo? Então eles têm esta relação de serem inversamente proporcionais, né? Beleza? Então olha só, como que a gente vai fazer? A ideia é que essa medida que a gente vai definir dependa destes produtos, certo? Isso aqui está explicando o que eu acabei de falar, né? Tá bom? E aí o que a gente faz? A gente soma todo mundo, certo? Pensaram assim, pô, se a gente somar todo mundo e vai ficar positivo, é porque a reta é assim. Então eles vão ter uma relação, né? Se o x cresce, o y cresce também. Se a gente soma todo mundo e dá negativo, então quer dizer que à medida que o x aumenta, o y diminui. Então eles têm uma relação inversamente, né? São inversos. Certo? Então, quando a gente soma todo mundo, a gente vai fazer uma espécie de média, né? Então, olha só, esse troço aqui é o que o pessoal chama de coeficiente de correlação linear de Pearson, certo? Aí, ó, se eu tenho n medidas, eu vou dividir por n menos 1, certo? Isso daqui lembra aquela história lá do desvio padrão e da variância de uma amostra, né? Lembra que o S quadrado era x menos x barra sobre n menos 1, né? Tinha um somatório aqui, aí você botava ao quadrado. Lembra que tinha um negócio assim, por causa da amostra? Então isso daqui a gente divide por n menos 1 para fazer uma aproximação, né? Tá? Então, mas você entende que é como se fosse uma média, né? Se fosse só n aqui assim, ó, ia ser a média aritmética da soma dos produtos, né? Mas aí você bota n menos 1 para... Quando a gente estiver falando de inferência, vai ficar mais claro por que tem que ser n menos 1. Tá bom? Mesma coisa, eu vou explicar aqui do porquê que é esse n menos 1 aqui. Tudo tem a ver com um limite. Tá bom? Eita, pera aí que minha bateria tá acabando. Socorro. Pera, calma. Calma, aqui é ao vivo. Aqui é na loucura. Pronto. Então, esse coeficiente de correlação linear aqui, você vai somar os produtinhos e vai fazer essa média. Certo? E aí a interpretação vai ficar assim, ó. Se esse R, que é a soma desses produtinhos aqui, né, de x e y, se esse R fica perto de 1, então y aumenta na mesma direção dos valores de x, porque a média das somas é 1, certo? Então fica com um sinal positivo, né? Lembra? Então é porque eles estão no primeiro ou no terceiro, a maioria. Pode ter uns que ficam aqui no segundo? Pode, né? Mas o que é interessante é que a maioria, né? Por isso que a gente faz uma média, a maioria vai estar nesses pontos. E aí ele faz com que fique perto de 1. Se ficar perto de menos 1, aquele lá, então é porque o y diminui à medida que o x aumenta, né? E aí você vai ter os pontos mais distribuídos no segundo e no quarto. Pode ter pontos aqui no primeiro e no terceiro? Pode, né? Qual é a diferença? A diferença é que vai ter mais gente aqui, por isso que leva essa média para perto de menos 1. Tá bom? Ah, e se der zero, professor? Né? Calma, a gente vai olhar depois. Beleza? Eu quero que você só entenda aqui que o produto, você vai somar todos os produtos e vai fazer uma espécie de média. Isso vai te dar esta medida entre x e y. Vai dizer que x e y ambos aumentam na mesma direção ou eles aumentam em direções contrárias, certo? É uma medida da relação entre duas variáveis, né? A gente já sabe aquela questão de ver se são independentes ou não. Agora a gente está buscando tentar ver se elas têm uma relação aí de proporcionalidade, certo? Então isso era para pontos sem probabilidade. Agora vamos botar essa medida
com probabilidades. Além dos pontos, a gente vai associar probabilidades agora para cada um dos pontinhos, beleza? Qual é a mágica da variável aleatória, né? A mágica da variável aleatória é que a gente vai fazer essa distribuição agora e cada pontinho desse tem uma probabilidade, certo? Por exemplo, esse daqui a gente poderia associar, sei lá, 0,01. Esse aqui a gente poderia dizer que tem probabilidade 0,2 e por aí vai, certo? Então, além dos pontos x e y, a gente tem agora probabilidades. Belezura. O que acontece? Quando a gente tem variáveis aleatórias, a gente vai usar agora elas com uma média diferente de zero. Isso significa o quê? Né? Que o centro da distribuição dos pontos não é na origem, é mais para cá. E nesse daqui, ó, eu fiz por acaso aqui que os valores de x, esse daqui você tem um valor esperado igual a 6. E aqui no y, você vai ter um valor esperado, igual a 4. Aqui é y, beleza? Aí o que acontece? Os valores esperados, eles funcionam como centros de distribuição para as variáveis aleatórias. Então o que a gente vai fazer? Ao invés de considerar naquele coeficiente lá que a gente fez os pontos como sendo na origem, a gente vai pegar esses caras e vai transpor a origem para cá, certo? Porque aí agora, se a gente transpõe a origem para cá, os nossos quadrantes agora eles vão ser com relação aos valores esperados, né? Então aqui, ó, que seria o nosso primeiro, aqui o terceiro, para cá o segundo e aqui o quarto quadrante com relação ao eixo das médias dos valores esperados, beleza? Por quê? Porque agora a gente vai fazer essa mesma conta que fizemos com o coeficiente de correlação linear de Pearson. Precisa decorar o nome, professor? Não, precisa não. Esse aqui não, o outro sim. Então, ó, a gente vai fazer essa translação para que eles fiquem em torno da média. Então, ao invés de fazer, né, com o ponto x, a gente vai fazer que as coordenadas x e y vão ser x menos o valor esperado. E as coordenadas y e y vão ser y menos o valor esperado. E aí acontece isso, né? E aí agora a gente vai fazer, ó, o nosso eixo vai para cima dos valores esperados. E agora os pontinhos vão ficar positivos ou negativos com relação ao centro das duas distribuições. E aí a gente vai fazer a mesma análise agora. Se a gente pegar essas coordenadas aqui, esse aqui, né? Seria esse aqui e esse aqui, né? Esses pontinhos aqui são... esse aqui é y menos e de y. Esse aqui é x menos e de x. Se a gente olhar para esses troços aqui e fizer o produto dessas duas coisas e elas ficarem positivas, é porque os pontos vão aumentando junto. Se o produto ficar negativo, é porque eles têm sinal trocado, certo? Mesmo jeitinho lá do outro. Então, quando a gente for fazer essa soma agora, ó, vai pegar essa nova coordenada aqui e multiplicar e fazer uma média dessa soma. Como vai fazer a média? A diferença é que agora a média, ao invés de dividir por n, no nosso caso n-1, a gente vai multiplicar pelas probabilidades para fazer uma média ponderada já. Olha que maravilha! Então, ó, a gente vai somar os produtos de acordo com o negócio anterior e vai fazer uma média, né? Então aqui, ó, esse carinha aqui seria o nosso yi, esse carinha aqui seria o nosso xi. E aqui, ó, para fazer a média, a gente vai multiplicar pelas probabilidades. Ó que maravilha. Então você vai somar, né, nos x e nos y e vai contar a média, ao invés de dividir por todo mundo, vai pegar cada pontinho e vai multiplicar pela sua probabilidade, né? Por exemplo, se a gente fosse olhar para esse carinha aqui, ó, ia ser, né, esse valor vezes a probabilidade dele, que é 0,1. Certo? Isso é o que a gente chama de covariância. Certo? É a soma dos produtos.
Aí você vai fazer a mesma análise. Se a covariância fica positiva, é porque x e y aumentam juntos. Se não, é porque enquanto um aumenta, o outro diminui. Certo? Covariância é fácil, né? Então o que você vai fazer? Ó? Você vai pegar lá, para você medir a covariância, né? Você tem lá x e y. Aí você tem, faz de conta que y igual a 0, y igual a 1, x aqui. Eu vou fazer um exemplo daqui a pouco, eu estou riscando aqui, né? Aí você tem aqui 0,1, 0,3, sei lá, 0,9 e 0,1. E eu acho que eu tenho que distribuir melhor isso aqui, né? Que não pode ser 0,3, aqui teria que ser 0,9 também. Mas enfim, faz de conta com isso aqui. Então o que você vai fazer na hora de calcular a covariância? Você vai pegar, né, a média, vai calcular a média deles, das duas, aí vai pegar x menos a média vezes y menos a média. Quais, né? Você vai pegar esses dois, 0, 0, por exemplo, e vai multiplicar por essa probabilidade aqui. Depois você vai fazer 0, 1, aí vai fazer isso daqui e multiplicar pela probabilidade de ser x igual a 0 e y igual a 1. E vai fazer tudo isso e somar. Se ficar positivo, é porque eles aumentam juntos. Se ficar negativo, é porque eles diminuem com sinais opostos. E se ficar zero? Se ficar zero, aí quer dizer que eles não têm uma relação linear entre os dois, certo? Covariância mede esta relação linear. A gente vai aprender a construir a reta em si lá na frente, quando a gente estiver falando de regressão linear. Mas aqui a gente é só para tentar entender se realmente de fato existe essa relação, para a gente determinar a reta depois, tá bom? Aí você pensa, pô, mas covariância fazer isso aqui, né, cara? Imagina se eu tiver uma tabela com 10 valores aqui de y e 10 valores de x, né? Tem um jeito mais fácil para fazer esse cálculo da covariância. Minha borracha não funciona. O jeito mais fácil de fazer o cálculo da covariância é o seguinte: abrindo essa conta aqui, a gente consegue mostrar que dá para calcular a covariância desta forma aqui, ó. Tá? Que é a esperança do produto menos a esperança de cada um do produto dos valores esperados, né? Não vou falar esperança, né, cara? É o valor esperado do produto vezes o produto dos valores esperados. É o valor esperado do produto menos o produto dos valores esperados, certo? Então fica mais simples, né? Essa forma é uma forma um pouco mais sintetizada para você fazer aquela conta lá, mas é a mesma coisa, vai dar o mesmo valor, certo? Aí tem uma observação aqui, ó. Se você tem que as variáveis são independentes, se você já sabe que elas são independentes, então a covariância vai ser zero. Por quê? É possível mostrar que se elas são independentes, o valor esperado do produto é o produto dos valores esperados. Beleza? Então se isso daqui é igual, se a variável aleatória é independente, a covariância é zero. Certo? Mas fica ligado que vai cair um exercício aí daqui a pouco que é assim, ó. Se a covariância é zero, então as variáveis são independentes? Não, não são independentes. Tem como fazer a covariância ser zero e mesmo assim as variáveis não serem independentes. De boa? Então vamos fazer uma conta aqui. Agora sim você está vendo, né? Por que tinha um monte de exercício lá que falava para você calcular esse produto aqui, né? Você ficava, gente, para que fazer o produto, né, cara? Para aqui, ó, para cá, ó, para calcular a medida da relação linear entre as duas variáveis, certo? Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Suponha que você vai lançar duas moedas, né? x1 e x2, número de caras. Determina a tabela de distribuição e calcula a covariância, né? Tranquilaço. Então você vai ter aqui, vou botar aqui x1, x2, faz de conta que é 0, faz de conta que é 1, faz de conta que é 0, faz de conta que é 1. Então, 0, 0, 1 quarto, 0, 1, né? Uma cara, 1, 0, 1 quarto, esse aqui, 1 quarto, né? Que é x1, total do x1, total do x2. Né? Então aqui você tem que, para o x2, você tem que aqui tem que ser meio e aqui meio. Para o x1 aqui tem que ser meio e aqui tem que ser meio. Né? E na soma toda dá 1.
Belezura, tranquilidade. Então, já é uma pergunta, né? Essas duas variáveis, quando você vai lançar essas duas moedas aí, elas são independentes já, né? Dá pra ver que as variáveis aqui são independentes. Se você pegar esse cara aqui vezes esse, dá esse, né? E todos vai dar essa conta. Então essas variáveis são independentes. Será que a covariância vai dar zero? Né? Então vamos olhar aqui, ó. Se você for olhar no... Opa! Se você for olhar aqui... Eita! Se você for olhar no plano XY, olha. Que XY não, né? Que agora é X1, X2, certo? Então se você botar o ponto aqui, ó, 0, 0... Está aqui 0, 0, né? Aí a probabilidade é 1/4. Aí depois o ponto 0, 0, 0, 1. 0x1, 1 do x2, né? Probabilidade 1/4. Aí você vai olhar o ponto 1, 0. Também aqui dá 1/4. E aqui o outro é 1, 1. Também com probabilidade 1/4, né? Onde é que... Fala pra mim aqui, qual é o valor esperado de x1? Você já sabe que o valor esperado de x1 é meio, né? Qual é o valor esperado de x2? Você já sabe que... Vou botar aqui de verde para ficar bonito. Você sabe que é meio, né? Então do x2, ó, vai ficar para cá assim. E do x1 vai ficar para cá. O valor esperado, né? Que eu tô fazendo o desenho, construindo do jeitinho dos desenhos anteriores, né? Tá, aqui seria a sua nova origem. Tá vendo que eles são simétricos, né, em relação a isso daqui, ó? Aí na hora que eu fizer esse vezes esse vezes esse e somar, vai cancelar com esse vezes esse mais esse vezes esse, né? Na verdade, esses que tem zero, eles somam em tudo, né? E aí a covariância vai dar quanto? Vai dar zero, né? Faz sentido isso? Vamos fazer a conta aqui. Quanto tempo de vídeo nós já estamos aqui, meu Deus do céu? Eita, 22 minutos. Socorro, senhor. Pensei que eu tava mais rápido, gente. Tô numa lerdeza aqui que dá até vergonha. Pera aí. Então, olha só, vamos fazer aqui a covariância, né? Covariância de x1, x2, certo? Vamos fazer do jeito da soma, uma vez primeiro, para a gente ver como é que fica, né? Então a gente vai pegar, ó, x1, né? Vou botar aqui, ó, é aquela soma de x e y, x menos a esperança, y menos a esperança, que eu não vou chamar de esperança, vou chamar de valor esperado, meu Deus do céu. Fez a probabilidade de x e y, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, o primeiro ponto. Esse aqui. Então vai ficar 0 menos a média. 0 menos a média de y vezes a probabilidade, que é 1/4. Certo? Mais, ó, o segundo ponto vai ser esse aqui. Aí esse aqui, ó, o x1 é 1 e o y é 0. O x2 é 0. Então, x1 é 0. E o x... Ah, não, desculpa. O x1 é 1. Porque tá aqui, né, no eixo x1. É 1. E o x2 que é 0. E a probabilidade é 1/4. Mais o terceiro ponto. Que bom ter tudo colorido, né? Olha que maravilha. Você fica vendo. Então, o x1 é 0. E o x2 é 1. Mais o último, né? Aquele ali. Naquele lá todo mundo é 1. Então, o x1 é 1. E o x2 também é 1. Tudo vezes a média. Ou a probabilidade, né? Então, esse daqui, ó, fica menos meio com menos meio. Dá mais 1/4, né? 1/4 vezes 1/4 fica 1/16. Certo? Eu fiz esse aqui vezes esse, então vou dar 1/16. Positivo, né? Que fica esse vezes esse. Agora esse daqui, ó, isso daqui dá quantos? Isso daqui é meio. E esse aqui é menos meio. Certo?
Então aqui ó, fica 1 meio vezes menos 1 meio, menos 1 sobre 4, vezes esse daqui, menos 1 sobre 16, certo? Mesma coisa para esse aqui agora, esse aqui é 1 sobre 4, certo? Positivo. Então aqui fica negativo, aqui positivo, fica menos 1 sobre 16, né? E esse aqui é todo mundo positivo, né? Aqui é 1 sobre 2 e aqui é 1 sobre 2. Então fica 1 sobre 4 multiplicando aqui vezes esse daqui, 1 sobre 16. Ah, que bonitinho, dá certo. Né? Corta esse com esse pronto. Né? Porque é totalmente simétrico o desenho aqui, ó. É totalmente simétrico com relação às médias, né? Então é claro que a covariância vai dar zero, porque o que sai desse lado cancela com o que sai do outro lado. Beleza? Meu Deus do céu, fiz grande demais esse vídeo, gente. 25 minutos já, socorro. Então, esta covariância, ela tem um pequeno probleminha. Por quê? Os valores que ela pode assumir são muito grandes, certo? E aí, para não ficar tão grande a bagunça, o pessoal criou outra medida que é baseado nessas, que é o coeficiente de correlação, certo? Então, toda vez que você vê essa palavra correlação, você vai imaginar uma linha reta, certo? Aqui em probabilidade é uma linha reta. Você vai investigar a correlação das coisas, é para saber se elas estão relacionadas através de uma linha reta, beleza? Então, a covariância é um pouquinho complicado porque os valores da covariância, eles são muito grandes. Eles estão entre esse intervalo aqui, de mais infinito até menos infinito. Então, pode ser qualquer bagunça no meio, certo? E outro detalhe é que é que nem a variância, lembra? A variância, quando você faz, ela sai uma medida ao quadrado lá. Lembra? Aí você tem que tirar a raiz quadrada para ficar bonitinho, para você conseguir completar os seus cálculos. A covariância também tem uma coisa dessa, ela depende da medida que você fez a variável, então é meio esquisito. Daí o pessoal, na verdade, pensou numa forma de analisar a dependência das variáveis entre retas, mas sem ter que levar em consideração a medida, a unidade de medida. Para isso, cria-se esta padronização, dividindo pelos desvios padrão, de cada uma das variáveis. Essa parte de você padronizar uma variável vai ficar mais tranquila quando a gente estiver falando do módulo 3, que é a parte de inferência estatística. Porque lá a gente vai ter que fazer essas padronizações quase toda hora para que a nossa análise não dependa da medida que foi de fato feita. Certo? Para você mede o troço, mas aí você faz a sua análise em um ambiente um pouco mais controlado. Daí, pensando nisso, foi criado o coeficiente de correlação, que é a covariância dividida pelos desvios padrão. Certo? Então, esse é o coeficiente de correlação. Então você calcula a covariância e divide pelos desvios padrão das duas variáveis. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem é esse daqui, ó. Ele fica entre menos 1 e 1. Então, essa letra grega, a letra grega ρ, então você tem que esse coeficiente de correlação, ele é sempre entre 1 e menos 1. Certo? Essa é a grande vantagem dele. Então as coisas ficam mais padronizadas para você fazer essa análise. E aí a análise é do mesmo jeito do coeficiente de correlação de Pearson lá. Se o troço é perto de 1, é porque elas têm uma relação linear forte, né? Então elas são desse jeito aqui. Se o troço é perto de menos 1, é porque elas têm uma relação linear forte, mas nesse sentido. Elas são distribuídas ao longo dessa reta aqui. Certo? Se é 0, aí pode ser a baderna que for, né, cara? Geralmente é meio equilibrado, porque para 0 o que acontece aqui tem que acontecer aqui, tem que ter alguém aqui para equilibrar esses pontos. Então, se é 0 é porque eles têm uma distribuição simétrica com relação às médias, né? Tá bom? Então, é para isso que serve essa coisa de covariância, correlação e coeficiente de correlação, certo? A gente vai usar por enquanto só a covariância e este coeficiente aqui. Depois os outros a gente vai entender na parte de inferência estatística.
tá bom? Como esse foi o último vídeo, né, cara, ficou grande pra caramba, meu Deus do céu, quase meia hora de vídeo, então eu vou parar a gravação aqui para não ficar tão grande, tá bom, gente? Um abraço, fica bem e bebe água.